Olá, eu sou o Matheus e eu vou apresentar para vocês o módulo 2 do projeto, que é o módulo Primeiros Programas. O objetivo desse módulo ele é gerar a familiaridade inicial com a programação. E isso vai acontecer através da abordagem de boas práticas e também de conceitos básicos que serão introduzidos aqui, mas que serão mostrados mais de maneira mais abrangente nos módulos seguintes. Esse módulo ele vai tratar dos exemplos práticos com os primeiros programas que a gente vai implementar aqui, programas simples. A gente vai mostrar as etapas básicas de um programa, que é a entrada, o processamento e a saída do dado. Será abordado aqui os identificadores, os comandos, palavras reservadas, a importância da indentação, entre outros conceitos. E para poder fazer a implementação desses programas, né, será usada a pseudolinguagem Portugal. Portugal é uma pseudolinguagem, não é uma linguagem de programação real. Ela permite desenvolver algoritmos estruturados em português e por ser em português, né, esses algoritmos e por ser uma pseudolinguagem destinada a aprendizado, esses algoritmos eles são simples, né? Eles são desenvolvidos de forma simples, na verdade, e são bastante intuitivos, né? Ou seja, essa pseudolinguagem Portugal, ela é destinada a aprendizado mesmo da programação, né? E a gente vai implementar nossos programas usando uma ideia que pode ser acessada através do endereço portugal-webstudio.cubus.io/IDE. E o que seria essa ideia, né? Uma ideia nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento. É um ambiente que permite criar aplicações, né? Esse ambiente possui um editor de texto. Esse editor de texto ele auxilia nessa criação de aplicações, de softwares, de programas, né? E uma ideia também possibilita a compilação ou interpretação local desse código-fonte. E o primeiro programa implementado será o programa Hello World. Esse programa já é tradição quando você vai usar uma nova tecnologia, uma nova linguagem de programação. Por tradição, o primeiro programa implementado é sempre o Hello World. Olá, mundo. E esse programa consiste nada mais do que imprimir, mostrar na tela uma frase que é essa frase, Olá, mundo. Esta é a ideia do Portugal. Aqui a gente tem um ícone para criar um novo arquivo, aqui para abrir um arquivo já existente com a extensão .por, que é a extensão do Portugal. Aqui a gente tem como acessar o código-fonte e aqui é ajuda, onde tem dicas de sintaxe e semântica da pseudolinguagem. Clicando aqui, logo de cara a gente já vê como iniciar nosso programa, né? Que tem esse comando obrigatório que é o programa, e nosso programa vai ser implementado dentro do escopo de programa. Quando eu falo escopo, eu digo o bloco que fica entre as chaves aqui do programa, é o escopo do programa. Então vamos lá para a IDE, criar um novo arquivo. Aqui já tem algo que a gente vai apagar. E para iniciar nosso programa, a gente inicia com as informações, mas antes a gente pode ver aqui na lateral, a gente tem a opção de executar, de parar a execução do código, de salvar uma cópia, de abrir um arquivo com exceção .por, de compartilhar e aqui a gente pode ir para ajuda. Então, para começar, a gente começa com algumas informações e a gente vai colocar essas informações em comentário. O que é comentário? Comentário é uma parte do código que não vai ser considerado na hora da execução do código. Por exemplo, se eu não colocar barra, asterisco, asterisco, barra, essa região aqui de comentário seria considerado, e o comentário, como o comentário aqui não faz parte da sintaxe da linguagem, né? Essa parte do código aqui seria considerado erro.
Então, para comentar no código, a gente precisa fazer isso. Barra asterisco, asterisco, barra. Aí a gente cria um bloco de comentário para o código. Então, eu vou iniciar colocando o nome do programa, né? Eu, eu posso colocar também o autor, sou eu. Posso colocar a versão, vamos dizer que é a versão 1.0. Posso colocar a data. Enfim, eu posso colocar uma série de informações que úteis aqui no início, né? É bom você colocar essas informações. Há também outra forma de fazer comentário que é usando barra barra. Por exemplo, eu posso colocar o nome, né? Posso colocar o autor. Mas a diferença do barra barra pro barra asterisco asterisco barra é que o barra barra só permite comentário na linha que ele foi escrito. Ele não permite um bloco de comentário. Então, para comentar essa linha também, eu teria que colocar barra barra aqui também. Mas como o objetivo do nosso é fazer um bloco de comentários, então o mais adequado é o barra asterisco asterisco barra. Então, aí a gente vai iniciar nosso código com o comando programa, de acordo com o manual, né, com o que foi visto em ajudas. Aí a gente cria uma função, o nome dessa função é início, e a gente cria o escopo da função que fica entre chaves, né? Então, esse parênteses, abre parênteses e fecha parênteses, ele indica, nessa região, eu vou colocar os parâmetros que a função recebe, geralmente, né? Mas nossa função início, ela não recebe nenhum parâmetro, né? E aqui eu posso, é o escopo da função início, onde eu vou escrever todos os comandos, os métodos que eu quero no meu código. No nosso caso, escreva. Então, aí a gente vai executar o código para ver se não tem nenhum erro. Aí não tem nenhum erro. O nosso programa Hello World está pronto, né? Mas só que eu fiz ele de uma forma não indentada. Por isso fica até um pouco confuso para saber o que é escopo do que. Como é pequeno, é um código pequeno, eu sei que tudo isso daqui é escopo de programa e tudo que está aqui é escopo da função início, né? Mas no caso de um programa maior, não ficaria tão fácil assim de entender sem a indentação correta, né? Mas o que que é a indentação? E para que que serve essa indentação? Essa indentação, ela serve para facilitar a identificação dos blocos lógicos. Ela vai deixar o código mais organizado e legível, como por exemplo aqui. À esquerda a gente tem um código não indentado. Fica difícil saber a que bloco lógico, por exemplo, esse else aqui pertence, esse if. Fica meio bagunçado, né? Um pouco difícil, apesar de não ser um código tão grande, é um pouco difícil de perceber essa parte de hierarquia mesmo, de hierarquia e de organização. Já aqui à direita é esse mesmo código, mas ele está indentado. E aqui dá para perceber que essa mensagem, esse comando de mensagem, ele pertence a esse primeiro if. E aqui a gente tem um if e um else, e ambos pertencem a esse else superior aqui. Então tudo fica mais claro, os blocos lógicos ficam mais claros. E, e a indentação ela vai ajudar a entender a hierarquia de elementos em código, como por exemplo no HTML. No HTML fica muito clara a hierarquia dos objetos, dos elementos do HTML. Então a indentação é importante e é uma boa prática
Algumas linguagens, ela te obriga, é demandado que o código seja identado. Em outras, só é uma boa prática mesmo, mas é quase uma obrigação também você fazer a indentação, porque senão seu código vai ficar ilegível conforme ele vai crescendo. Para fazer a indentação, eu preciso saber onde começa e onde termina cada bloco. Então, eu sei que o programa ele vai começar aqui, né? Função começa aqui a partir dessa chave e função termina aqui. Seja, agora o nosso programa está identado. Há uma outra maneira também que eu posso fazer esse programa. Eu posso printar a mensagem Olá Mundo e é através de uma variável. Eu defino uma variável aqui em cima, uma variável do tipo cadeia, que eu vou identificar, dar um identificador dela como, dar uma identificação para ela como Olá Mundo. E essa variável já vai receber uma cadeia de caractere aqui chamada Olá Mundo. Então, para escrever essa variável, eu simplesmente chamo esse comando e como parâmetro eu passo a variável lá mundo. E eu posso fazer um comentário aqui para que na hora da execução do código essa linha aqui seja desconsiderada, essa linha 22. Então, testando e deu certo. Olá mundo. Eu também posso printar, imprimir as duas mensagens. Olá mundo. Aí elas ficaram na mesma linha e com o barra N eu posso pular uma linha após essa cadeia aqui de caractere. Hello world, olá mundo. E vocês podem perceber que algumas palavras, como programa, função, elas são palavras reservadas, elas são palavras da pseudolinguagem ou da linguagem, se vocês estiverem programando uma linguagem real. Então significa que eu não posso declarar, identificar uma variável com essas palavras reservadas aqui. Por exemplo, se eu quisesse criar uma cadeia, né, para armazenar tudo isso daqui, esse dado, se eu quisesse criar uma variável do tipo função, eu não conseguiria fazer isso porque essa já é uma palavra reservada, né? Função, por exemplo, se eu tentar usar essa variável aqui, vai ocorrer um erro, né? Mas se eu colocar função 1, aí eu já posso usar essa variável. Deu tudo certo. O programa foi finalizado. Ou seja, há algumas regrinhas para definir os nomes, os identificadores. Os identificadores, eles vão ser os nomes que você vai fornecer para as variáveis, tipos, funções, os rótulos em seu programa. E sempre que você vai fornecer o nome, você tem que se atentar às palavras reservadas da linguagem de programação que você está usando. Por exemplo, no caso do pseudocódigo Portugal, a gente não pode usar programa e função para definir o nome das nossas variáveis, porque essas palavras, elas são palavras reservadas da própria linguagem, né? E há algumas boas práticas que se deve seguir na definição de uma palavra reservada, como por exemplo, é aconselhável que você use letras maiúsculas de A a Z, ou minúsculas de A a Z também. É importante evitar caracteres especiais, como por exemplo, C cedilha, evitar acentuação, acento circunflexo, til, acento agudo, pois essas características, acento, C cedilha, são características do alfabeto da língua portuguesa, mas a maior parte das linguagens de programação, elas são construídas a partir do alfabeto da língua inglesa, e não existe C cedilha no alfabeto da língua inglesa, por exemplo. O primeiro símbolo, né, você pode ser uma letra ou um sublinhado, que é o subtraço. Você pode também usar o sublinhado ou subtraço, né,
para poder separar nomes, por exemplo, data de nascimento. Se eu quiser criar uma variável data de nascimento, posso criar essa variável simplesmente com data, subtraço, nascimento. O próximo programa a ser implementado é o programa Seu Nome. Nesse programa, a gente vai trabalhar a entrada, pois o programa ele vai pedir para que o usuário digite o nome dele. E após o usuário digitar o seu nome, o nome dele, e o programa vai imprimir uma mensagem com o nome do usuário. Então, a gente vai começar colocando algumas informações do programa a ser implementado por nós, como o nome do programa. Posso colocar aqui também o autor. Posso colocar também a data. E a gente vai começar implementando de acordo com o que já foi visto em ajuda, né? Que a gente precisa começar definindo o programa. Depois criar uma função início. Esse programa, o primeiro passo é pedir para o usuário digitar o seu nome, né? E a gente faz isso com escreva, que já foi visto no exemplo anterior. Por favor, digite o seu nome. E eu vou testar o código. É bom sempre ir testando para... Por favor, digite o seu nome. Está funcionando. E o próximo passo, né, é ler o nome digitado pelo usuário, né? E como a gente vai fazer isso? A gente precisa pesquisar, buscar em ajuda. E aqui eu tenho entrada e saída e eu tenho leia, né? No leia, logo de cara eu já vejo que nesse exemplo de sintaxe, eu vejo que para ler o nome, eu preciso ter uma variável, nesse caso, um x, né? E eu preciso digitar o comando e passar como parâmetro desse comando a variável que vai armazenar esse nome, essa informação lida. Então, aqui eu vou criar uma variável do tipo cadeia, pois é o nome, e o nome dessa variável será nome, né? E aqui eu vou digitar o comando para ler esse nome e armazenar na variável. Como parâmetro desse comando, a variável que vai armazenar o nome lido. E eu vou testar. Por favor, digite seu nome. Vou digitar Matheus. Programa finalizado. A gente entende que tudo ocorreu bem e a variável nome está armazenando o Matheus, né? E agora eu preciso escrever para o usuário que a palavra digitada por ele, né, que o nome, eu preciso mostrar esse nome, né? E a gente vai usar o escreva, o nome digitado é, e eu preciso de alguma forma mostrar esse nome. Eu vou colocar nome e vou testar. Deu um erro porque eu usei uma cadeia de caractere e uma variável do tipo cadeia. Eu preciso concatenar essa cadeia de caractere com o valor da variável. O valor, o que é o valor da variável? É o que a variável armazena, que no caso é o nome digitado pelo usuário. E como fazer isso? Vamos voltar em ajuda e olhar o exemplo de sintaxe. Vamos descer um pouco mais. Aqui tem outro exemplo. Idade, aqui escreva. Tá. Aqui escreva seu nome. Aí ele vai escrever o nome mais o sobrenome. A gente vê que para concatenar, né, para juntar essas duas cadeias de caractere, que é uma cadeia que a gente digita dentro do como parâmetro de escreva, e outra é o valor da variável nome. A gente usa o mais. Vamos lá. Colocando o mais aqui.
Testando o código novamente. Aparentemente funcionou. Eu vou digitar o meu nome. E vai ser impresso o nome digitado é Matheus. Então, nesse programa, a gente trabalhou a entrada da informação, e logo aqui embaixo a gente trabalha a saída da informação. O próximo programa implementado é o programa Sua Idade, em que vai ser perguntado para o usuário o ano corrente, o ano de nascimento, e com isso vai ser calculado a idade do usuário nesse ano corrente, e essa idade vai ser impressa na tela. Esse programa é importante, pois ele vai trabalhar de forma simples, né? A entrada, que o usuário vai digitar o ano corrente e o ano de nascimento. Vai trabalhar o processamento, em que vai ser calculado a idade do usuário. E também vai ser impressa, né? Vai trabalhar a saída, vai ser impressa essa idade calculada para o usuário. O autor, a data e outras coisas iniciais que deve ser feito. E a gente vai começar perguntando para o usuário o ano corrente. E como foi feito no exemplo anterior, eu preciso armazenar o ano corrente em uma variável, né? Mas no exemplo anterior, a gente armazenou o dado digitado pelo usuário em forma de cadeia, mas o ano corrente é o número, então eu posso armazenar como inteiro. E aqui eu vou ler este ano corrente. Testando, há um erro, porque aqui não é escreve, mas sim escreva. Outro erro. Início. Por favor, digite o ano corrente. 2022. Enter. Programa finalizado. Não há nenhum erro além desses outros. E agora eu preciso ler o ano de nascimento do usuário. Novamente, criar uma variável para armazenar o ano de nascimento. Vamos testar novamente. Ano de nascimento. Tudo funcionando. Essa é a parte da entrada. Entrada dos dados. Agora eu preciso calcular esse. Eu preciso calcular a idade do usuário. Essa parte será a parte de processamento. Para calcular a idade,
basta subtrair o ano atual pelo ano de nascimento. Mas se eu preciso armazenar essa informação, essa subtração, em algum outro lugar, né? Então eu preciso criar uma variável de resultado para armazenar o resultado da subtração. E é simples para poder fazer essa subtração, eu coloco o resultado, vai receber a subtração do ano corrente pelo ano de nascimento. E só para testar, eu já vou imprimir na tela resultado. O resultado é 25. Tá certo. Mas para ficar mais bonitinho esse resultado, eu preciso entregar esse resultado com uma mensagem, né? Como, por exemplo, a idade que você faz ou fez em o ano digitado por ele. Concateno o ano digitado por ele, que é o ano corrente. E eu concateno uma nova cadeia de caractere, né, aqui, e mais o resultado. A idade que você fez em 2022 é 25 anos. Agora eu preciso colocar uns espaços aqui. Eu posso colocar esse espaço, pois aqui, para não ficar junto aqui. Isso. E um espaço aqui no E. Novamente, ano corrente, ano de nascimento, a idade que você faz ou fez em 2022 é 25. Acho que posso tirar só você faz em 2022. Então, esse programa, ele trabalha a entrada, o processamento e aqui embaixo a saída. Dá até para receber mais informações aqui, como por exemplo, o nome. O procedimento é o mesmo, criar uma variável aqui, mas agora do tipo cadeia, para armazenar o nome. Eu vou ler esse nome em nome. E aqui na hora da impressão, posso falar olá. Aí eu concateno o nome a outra cadeia de caractere. Olá. Digite o ano atual, o ano de nascimento, digite o nome. Aí eu tenho uma mensagem: olá, Matheus. A idade que você faz em 2022 é 25. Ainda posso melhorar isso daqui, colocar 25 anos. Eu posso colocar uma vírgula aqui, eu posso dar um espaço aqui e vou testar novamente. Ano corrente, 2022. Agora digite o seu ano de nascimento, 1997.
Digite o seu nome. Olá, Matheus. A idade que você faz em 2022 é 25 anos e o programa está finalizado. Agora, para finalizar o módulo 2, a gente vai falar sobre variáveis globais e variáveis locais. O que são variáveis globais? As variáveis globais, elas são aquelas variáveis que têm validade dentro de todos os blocos do programa. Isso quer dizer que eu posso ter várias funções no programa e eu posso acessar essas variáveis globais, né, dentro de qualquer uma dessas funções, por exemplo. Já as variáveis locais é o contrário. Elas somente têm validade no bloco em que foram declaradas. Como, por exemplo, se eu declarei uma variável dentro de uma função início, eu só posso acessar essa variável dentro da função início, porque ela é uma variável local. Aqui no nosso programa, as variáveis elas foram declaradas de maneira global. Global, pois elas estão fora do escopo aqui da função início, né, que foi a única função criada por nós e a única função utilizada nos programas implementados. Mas como eu só tenho essa função e eu só uso essas variáveis dentro dessa função, eu posso simplesmente trazer todas essas variáveis para dentro da função início e nada vai afetar no código. E ao trazer para dentro da função início, essas variáveis passam a ser variáveis locais. E a gente pode executar o código agora, e o código vai executar da mesma maneira, ou seja, não fez nenhuma diferença, pois só temos uma função. Agora, para exemplo, a gente vai apagar tudo isso daqui e vai criar mais uma função chamada função exemplo. Dentro dessa função exemplo, eu vou criar a variável var1, que é do tipo cadeia. E eu já vou atribuir um valor a essa variável. E aqui na função início, que é a nossa segunda função, eu vou tentar escrever o valor dessa variável na tela. Vou tentar executar. Percebe-se que não é possível fazer essa execução, pois var1 não está no escopo de início. var1 é uma variável local, mas e se eu declarar uma cadeia aqui, vou declarar uma variável var2, que recebe o valor também, variável 2, tentar chamar aqui, vou executar, variável 2 funciona, pois a variável 2 é uma variável global. E esse exemplo mostra a diferença entre uma variável local e uma variável global. Uma variável global, ela pode ser acessada em todas as funções, tanto na função exemplo quanto na função início. Já uma variável local, ela só pode ser acessada na função a qual ela foi declarada. E o módulo 2 chegou ao fim. Muitas das coisas abordadas aqui vão ser abordadas nos módulos posteriores. E uma dica que eu dou é sempre checar a documentação da linguagem de programação específica que você está utilizando e não só checar a documentação, mas também checar os exemplos, né? Pois os exemplos muitas vezes nos trazem soluções rápidas para os problemas que a gente possa estar enfrentando. Muito obrigado.